Namastê, hermanitas! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo passado sobre o método contraceptivo diafragma, eu comentei com vocês sobre o coletor menstrual e sobre os anéis de dedo do pé. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre tudo isso, trazer algumas curiosidades, dicas e informações que possam te ajudar nesse processo de ser um ser humano que menstrua todos os meses. Então já deixa o seu like se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E bom, primeiro eu preciso dizer, se você não tem alguém na sua bolha falando sobre coletor menstrual, absorvente de pano ou calcinha absorvente, você precisa ser essa pessoa no seu círculo de amizades. Porque durante toda a vida de uma mulher, ela usa em média mais de 10 mil absorventes, seja ele interno ou externo. O externo leva 100 anos para se degradar, para se desfazer, enquanto o interno leva até 1 ano. E como o nosso planeta está pedindo socorro, a gente precisa refletir sobre o lixo que a gente produz. E bom, o coletor menstrual é uma das opções sustentáveis que a gente tem para lidar com a nossa lua. Lua é como eu chamo a menstruação. Mas eu vou começar falando sobre os prós e contras do coletor menstrual. Depois a gente vai falando sobre mais algumas opções e depois a gente encerra com os anéis de dedo do pé. Então vamos lá, vantagens do coletor menstrual. Primeiro, não existe contraindicação. Ele só não é aconselhável para mulheres que nunca tiveram relações sexuais. A segunda vantagem é o preço. Mesmo que você pague mais caro inicialmente, custando em média 50, 60, tem alguns de 100 reais, depende da marca. A longo prazo ele é mais econômico, já que ele vai eliminar a necessidade de você ficar comprando mensalmente absorvente. Ele pode durar até 10 anos, então é muito barato a longo prazo. A terceira vantagem é a autonomia. Diferente dos absorventes que você tem que ficar trocando a cada 2 horas, enfim, intervalos de poucas horas, o coletor menstrual, você pode ficar com ele o dia inteiro, porque ele só precisa ser esvaziado, higienizado, lavado a partir de 12 horas, a cada 12 horas. Então você pode ficar o dia inteiro com seu coletor e isso é muito bom, você pode fazer tudo, você pode fazer seu esporte, enfim. Você pode viver como se você nem tivesse menstruado. Eu vi que tem muitas mulheres que têm ressecamento vaginal e irritação na virilha por conta do absorvente descartável. Então com o copinho você não tem essa questão, ele é muito confortável nesse sentido. E a quinta e última vantagem tem a ver com a sustentabilidade. Eu falei lá no início, como ele é reutilizável, ele acaba com a necessidade de você ficar produzindo lixo, vai ficar produzindo resíduo toda vez que você utilizar. E agora as desvantagens. A primeira delas é a adaptação. Ela pode sim levar alguns meses para que a mulher se adapte. É uma questão de colocar, tirar, deixar de sentir incômodo, porque às vezes pode ter realmente um incômodo com o cabinho, incômodo de sentir lá esquisito nos primeiros meses, enfim, leva um tempo sim, e isso pode ser algo que atrapalha aí muitas mulheres de testar, de tentar esse método. A segunda desvantagem tem a ver com o tamanho, a gente precisa estar atento ao tamanho adequado. Normalmente tem 2 tamanhos, depende do fabricante, mas a escolha depende do colo do útero, o seu fluxo menstrual. Isso é importante para não ter vazamento. Talvez algumas mulheres encontrem aí, ou já tenham se deparado com essas desvantagens, Talvez já tenha que ter comprado mais de um por conta disso. O terceiro a terceira desvantagem, que para algumas é desvantagem, para outras é vantagem, enfim, é o contato com o sangue. Para algumas usuárias, o coletor é um desafio, porque aumenta o contato e a visualização com o sangue menstrual, porque você vai precisar retirar o copinho para você higienizar, para você limpar. Então, em pelo menos 12 horas, você vai precisar mexer com o seu sangue. Para algumas, é uma desvantagem. E por último, é o fator higienização. Então, algumas mulheres relatam isso como uma desvantagem. Eu, por exemplo, quando eu coloco o coletor, eu coloco de manhã e tiro no fim do dia. Mas algumas mulheres não conseguem ficar, por conta do fluxo, enfim, tem que esvaziar antes. E isso acaba sendo meio complicado, porque
você precisa ter uma pia próxima, você precisa lavar, né? Colocar em espaço público é um puta trampo, né? Porque você tá lá no banheiro, aí você tira, aí você joga ali, mas você tem que limpar na pia, enfim. Você não simplesmente tira e joga fora, né? Então, ele é vantagem porque você pode deixar muito tempo, mas se você não conseguir por conta do seu fluxo ou porque você ainda não se adaptou, ele vai ser meio complicado nesse sentido, sabe? De você ter que mexer nele, manipular ele dentro dessas 12 horas. Então, se você não consegue ficar com ele por muitas horas, ficar manipulando ele fora de casa pode te dar um trabalhão sim, pode ser uma desvantagem. Bom, e daí eu quero falar uma coisa a respeito do coletor menstrual, que é um fator muito pouco comentado, que pode influenciar na dificuldade de adaptação e que pode levar mulheres que usam o coletor há algum tempo, ou até mesmo há alguns anos, a começar a não se sentir tão bem com o coletor. E tem muito a ver com o yoga. Bom, no yoga a gente fala sobre os movimentos da força vital no corpo, 5 vayus. Todo mundo já ouviu falar sobre prana, que em termos gerais é essa força vital, é a respiração, é a vitalidade ao longo do nosso corpo. E sim, esse prana é um só. O princípio de vida, o movimento em nós, é a fonte de energia em toda a vida na Terra, mas há diversos movimentos do prana no corpo físico. Aliás, eu estou pensando em trazer para o YouTube o workshop que eu dei lá no site do Merak e falei sobre esse assunto, sobre os 5 vayus. Então, se você se interessa, já comenta aqui embaixo para eu saber e aí eu animo para gravar. Mas aqui eu vou falar só sobre esse em específico. Um desses movimentos do nosso corpo se chama Apana Vayu, que é traduzido como o ar que se move para fora. Então, o movimento predominante é descendente e exterior. Então, ele vai de dentro para fora. Está localizado nessa região do baixo abdômen, umbigo, assoalho pélvico. E a perna é o aspecto da força vital que governa a capacidade de eliminar aquilo que não serve mais para o corpo. Além disso, ele é um movimento que está associado à excreção e ao movimento centrífugo na matéria. No psiquismo, ele vai estar ligado a doesha, a aversão. O organismo ele se apropria do que gosta e repele aquilo que não precisa. Então ele está ligado a todos os tipos de expulsão e eliminação do corpo. Urina, fezes, suor, a menstruação, excreção nasal, expulsão do sêmen, e até mesmo o parto. O expelir do bebê é a perna vayu, é essa força. Vai pro mundo. No macrocosmo, na natureza, um exemplo desse movimento é a erupção vulcânica, né? Você está se perguntando, o que tem a ver com o coletor? Como que a gente saiu coletor menstrual e foi para erupção vulcânica? E, tem tudo a ver. Se a menstruação é um movimento natural de expulsão do nosso corpo, quando a gente está com o coletor, a gente sente uma pressão, é como se fosse uma rolha, né? Ele bloqueia. Muito mais do que o sangue, a menstruação está ligada com a nossa energia. Então é por isso que talvez você não se sinta tão confortável com o coletor. E tá tudo bem. A partir de um tempo, às vezes, você passou a sentir que não está mais tão confortável. Isso aconteceu comigo. Eu uso o coletor há 4 anos e depois que eu entendi a força da menstruação e o quanto que ela está conectada com todo o nosso sistema, eu me peguei tendo esses desconfortos, sabe? Daí eu parei por um tempo, usava só o absorvente de pano, só que depois de entender melhor meu ciclo, por exemplo, nos dias que está mais intenso, segundo, terceiro dia, eu não uso coletor. Mas nos outros eu uso, porque eu gosto muito da praticidade do coletor, no sentido de você não ter nada nessa calcinha, de você se sentir limpa. Eu dou aula o dia inteiro, então a gente sente cheiro, né? Tô mexendo com o corpo, enfim, e o sangue tá ali oxidando, ele tá em contato com o ar, né? Quando você não tá com o coletor, você sente, né? Você tem que estar trocando toda hora, enfim. Então, o que eu mais amo no copinho, primeiro é isso. Você nem parece que tá menstruada. Você pode nadar, pode fazer tudo. E segundo, porque eu adoro tirar o copinho no banho e ver meu sangue. Eu sei que tem mulher que tem nojo,
Eu não acho que a gente precisa romantizar o sangue. Quem não gosta, não gosta e ponto. Mas eu, particularmente, eu amo. Adoro ver meu sangue ali, sem cheiro, sem ter oxidado, sem ter tido contato com ar, ver aqueles nutrientes que iam gerar uma vida. Eu acho incrível. Então eu gosto de colocar ele num copinho de vidro, no banho mesmo, eu tiro, coloco no pote de vidro, completo com água, fecho e depois eu vou jogar nas minhas plantinhas, plantar a minha lua. Eu posso falar isso no próximo vídeo, então também deixa aí nos comentários se vocês quiserem. E bom, é isso, joguei aí um monte, né, pra ficar cabeça explodindo. Então agora eu vou falar brevemente sobre as vantagens e desvantagens da calcinha menstrual e absorvente de pano. E depois a gente fala sobre os beach oils, né, os anéis de dedo do pé, beleza? Vamos lá! A primeira vantagem da calcinha e também dos absorventes de pano, na verdade eu vou falar várias coisas. Tem umas coisas que se enquadram em vantagens, outras em desvantagens, enfim. Vou falar as minhas percepções. E a primeira delas é a sustentabilidade. Né? A primeira vantagem, a gente tem aí uma forma de reutilizar, né? Você vai ter que lavar a sua calcinha, você vai ter que lavar o seu absorvente de pano, mas existe sustentabilidade, né? Você não vai ficar gerando resíduo, lixo. Na questão das calcinhas, você vai encontrar um maior conforto, né? Porque você tá de calcinha e você pode menstruar nela, né? Ela tem aquelas capas protetoras, tem umas que tem bloqueador de odor, então você não tem nada ali, né, incomodando. Então ela acaba sendo um pouco mais confortável que o absorvente de pano, mas você precisa testar, porque às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você, e enfim, a gente precisa testar no nosso corpo. Mas eu tô colocando os dois juntos porque é pano, né, então a forma de cuidar, enfim, por isso que não tá muito vantagens e desvantagens certinhos, tá? Então eu vou meio livre. A durabilidade. Ambos podem ser utilizados por 2 anos. Então, se a gente colocar na ponta do lápis o valor que a gente gastaria com um absorvente descartável, ele é bem maior, então já tem uma economia. A gente tem a questão da segurança, a calcinha menstrual e o absorvente de pano já são mais conhecidos, né? Tipo, é uma calcinha e é um absorvente que é muito parecido com o absorvente de descartável. Então a gente sabe que tá ali protegendo, né? Não vai começar a escorrer. É óbvio, precisa estar com o tamanho certo, você precisa estar com o tanto certo pro teu fluxo, enfim. O copinho às vezes te dá aquela insegurança, será que vai vazar? Será que não vai? Então, se você comprar certinho a calcinha e o absorvente certinho, você sente mais seguro, né? Que você tá ali protegida. E tanto no caso da calcinha quanto do absorvente de pano, é legal você ter pelo menos umas 3, vai? É bom você ter algumas, principalmente se você só for usar esse método sozinho. Porque você vai precisar lavar, né? Então, tipo, você vai usar um dia, vai ter que lavar e aí tem que ter outra. Eu não sei se isso é desvantagem, vantagem, enfim, por isso que eu falei que ia ficar meio livre. Mas, então, você precisa de uma certa quantidade, né? É porque tem gente que depois usa, tipo, copinho com uma calcinha. Eu, por exemplo, tô com uma calcinha hoje menstrual. E ontem eu usei só o copinho. Então, tipo, uma coisa importante sobre ambos é o tamanho. É importante você achar um tamanho ideal e às vezes é custoso achar porque a gente compra normalmente pela internet, então é difícil achar um tamanho que fique certinho, que se ajuste ao nosso corpo, né? Tanto a calcinha quanto o absorvente de pano. Então também fica aí, né, uma questão, às vezes dá, às vezes não dá. Então fica aí as minhas percepções do absorvente de pano e da calcinha menstrual. E eu vou falar pra vocês que eu uso o coletor em conjunto da calcinha, eu uso o coletor em conjunto do absorvente de pano. E eu tenho mais uma dica que é as toalhinhas, né? Isso é coisa das nossas mães, das nossas avós, né? Que você compra uma toalha, eu não sei se era dessa forma, mas hoje em dia você compra uma toalha, eu compro uma preta, né? Cor escura, corto em tamanho de absorvente, mando fazer a borda, né, pra não ficar desfiando, mando na costureira. E aí eu tenho várias, então tipo, às vezes você não precisa de fato do absorvente de pano, você só precisa dessas toalhinhas, né, e elas são boas pra quando você tá na rua e você, tipo, deixa na bolsa, né, menstruou, você tem uma ali, você não precisa comprar uma descartável. E é óbvio, você tem um puta fluxo, não vai rolar, você não vai botar
15 toalhinhas na calcinha, vai ficar ruim pra caramba. Mas é uma opção, né? Principalmente se você tem como ficar em casa para menstruar, né? Você vai trocando de forma mais tranquila. Enfim, se o seu ciclo for muito pouquinho, essas toalhinhas super dão certo. Então, dá pra fazer, né? É óbvio, o absorvente de panela é bom porque ele segura, ele prende. Mas você tem essa opção, né, de fazer na toalha e deixar aí pra você andar com você. E até mesmo colocar, veio muita coisa, né? Põe na calcinha menstrual um pedacinho dessa toalhinha. Enfim, o mais importante nesse processo de encontrar um método para você é você testar tudo que tem à sua volta, testar tudo que tem disponível. É importante esse movimento, né? A gente sair daquilo de, eu faço isso porque sempre foi assim. Não, a gente não tá tendo como ficar no que sempre foi. A gente está precisando mudar, né? O nosso planeta está pedindo socorro e a gente tem algo dentro de nós que sai todos os meses, da maneira mais orgânica, da maneira mais natural, que a gente pode devolver para a natureza na forma de nutriente para as nossas plantas, enfim, que a gente pode devolver de forma orgânica e natural, a gente vai gerar mais lixo, vai poluir mais ainda. Então, assim, o nosso planeta já está aí cansado, tá cansado da gente. Então, tá na hora de fazer essa mudança, né? Então, testem, vê como que vocês vão usar, né? Eu, por exemplo, acabo às vezes usando copinho com a calcinha, hoje eu tô só com a calcinha. Então, enfim, você vai vendo o que é melhor pra você, até você achar uma forma que fique mais confortável. Eu sei que muitas mulheres acabam recorrendo ao absorvente descartável pela praticidade, mas essa praticidade vai custar muito caro pra gente no futuro. Então, vamos tirar um tempinho maior para cuidar desse sangue, para ter mais contato com essa nossa lua, para entender melhor o nosso ciclo. E bom, para finalizar, a gente vai falar sobre os anéis de dedos dos pés, comumente chamados de bichaya na Índia. Eles são usados aqui no Ocidente de maneira ornamental, mas as mulheres na Índia usam no segundo dedo do pé para regular o ciclo menstrual e ajudar na concepção. Isso porque, segundo a reflexologia indiana, o nervo do segundo dedo do pé está ligado ao útero e ao coração. Então elas usam esses anéis nos dois dedos para que através dessa fricção, né, desse contato, né, enfim, a gente está fazendo as coisas no dia a dia, a gente sente o anel ali, para que eles revitalizem e estimulem tanto o útero quanto o coração. Segundo os indianos, tem um efeito sexual também, então ajuda aí na libido, ajuda nos problemas ginecológicos e mantém o nosso útero saudável. Eles indicam que os anéis sejam de prata, porque é uma ótima condutora de energia e ela absorve as energias polares da Terra, nos mantendo então equilibradas. É de prata também porque eles não usam ouro do umbigo para baixo, então ouro é só do umbigo para cima, é coisa deles. Um bichaya de prata, por ser pequenininho, ele sai bem mais em conta do que um anel de dedo. E é legal usar nos dois dedos, ele é abertinho, ó, para você colocar de uma maneira confortável. E desde que eu soube, comprei a minha menstruação bem certinha. O meu companheiro, né, Felipe, ele acompanhou o meu sofrimento, né, pós parar a pílula e querer regular a menstruação. E ele ficou chocado comigo também, porque regulou muito rápido. E depois de um tempo já usando, eu tirei os anéis, porque eu tava correndo muito e meus dedos estavam bem doloridos. Enfim, eu tirei. Mano, desregulou tudo. Então eu não tiro, porque, mano, que bruxaria é essa? Funciona muito pra mim. Vem junto com a lua ainda, então, tipo, quem faz mandala lunar, quem já tá ligado nessas paradas, sabe o que eu tô falando. Então, assim, super funcionou pra mim. Testem, vê se funciona pra você. Se você já tentou de tudo. Eu tinha tentado óleo de prímula. Eu tinha tentado todos os óleos. Tudo que é possível pra regular a menstruação. E foi com o bichaya que deu certo. Então, assim, não sei se é pra todas. Se por acaso não der certo pra você, pelo menos você tem um lindo anel. Que você pode usar tanto no pé. Ou, sei lá, usar de falange. Mas, enfim, deu certo. Então, fica como uma dica pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou algum assunto aí que vocês têm interesse em aprofundar, em saber mais, me deixa aqui nos comentários. Se você usa o coletor, se você usa a calcinha, se você usa o absorvente de pano, enfim,
Se você já usa o Bichaya, me conta aqui nos comentários, me conta se funciona, se não funciona. Se você usa algum outro método que eu não tô sabendo ainda, que eu não conheço, me conta aqui também. E se você ainda não fez essa transição, te convido a fazer, né, a experimentar. E tenho certeza que você vai se sentir aí com o coraçãozinho mais tranquilo, mais feliz de estar gerando menos lixo para esse nosso planeta. Então, muito, muito, muito obrigada pela companhia, a presença de cada um de vocês. Deixem os seus comentários, a curtida, se inscreve no canal. E até a próxima. Namastê!